seja bem-vindo a mais um programa Viva Bem, um excelente fim de semana para você. E a gente está terminando o mês de agosto. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante todo esse mês e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Terminando o mês de agosto com um cenário novo para levar mais informação, mais saúde para você aí na sua casa. No nosso programa de hoje, a nossa convidada especial é a cirurgiã torácica Júlia Freitas. Ela vai tirar todas as dúvidas sobre agosto branco, que é o mês de prevenção contra o câncer de pulmão. A gente vai falar sobre tabagismo, sobre os riscos que causam à nossa saúde e muito mais. Você fica aí que você não pode perder, viu? E se você tem alguma dúvida sobre os temas que já falamos anteriormente, como agosto dourado, agosto lilás ou a saúde do homem, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube Telecab 10 que você vai conferir os nossos programas anteriores. Antes da gente ir para a entrevista, vamos voltar para aquele quadro Mais Ação? O Thales já é figurinha aqui, né? E você em casa também, se quer enviar algum material que você tem se esforçado para manter a sua saúde em dia, manda pra gente pro número que tá passando aqui na tela, 849-9680-0561. E vamos de Mais Ação. Olá, Bia! Eu sou Denise, instrutora e profissional de educação física aqui do Reason Box, e hoje a gente vai mostrar para vocês o agachamento, que é um exercício funcional muito importante que a gente leva para toda a nossa vida. Estou aqui com a minha aluna Rayane e a gente vai mostrar para vocês como você pode fazer o agachamento em casa com segurança. A Rayane, ela vai sentar no caixote com as mãos para frente, encostou o bumbum no caixote, subiu mais uma vez, encostou, subiu mais uma vez, encostou, subiu. Em casa a gente pode fazer numa cadeira, que a gente está adaptado com o caixote encostado na parede. E essa foi a dica de hoje. Até a próxima, Bia! Lembrando, se você quer aparecer aqui na telinha do Canal 10 na próxima semana, manda o seu vídeo praticando exercício, se esforçando para manter a sua vida mais saudável, que você vai aparecer aqui, tá bom? Antes da gente ir para a convidada dessa semana, vamos conferir o material de saúde que a gente passa aqui todo fim de semana. Dessa vez a gente foi até a UFESA, a Universidade Federal Rural do Semiárido. O setor de mudas lá tem uma parceria com a Liga do Câncer e eles estão trocando 5, 6 mudas por cobertores. Vamos ouvir Jorge Mendes, que é coordenador do setor de mudas. Ele vai trazer mais informação como é que está funcionando essa parceria. Nesta semana começou a campanha Cobertor Solidário. Quem vai explicar pra gente como é que funciona é Jorge Mendes, coordenador do setor de mudas aqui da UFESA. Jorge, explica pra gente como é essa campanha, como é que está envolvida com o setor de mudas, por favor. A campanha, na realidade, foi uma solicitação, né, da Liga Moçoroense de Estudo aos Combate ao Câncer, que estava necessitando desses itens, no caso lençol e cobertor, lá para os pacientes. Então, a gente sensibilizado com a falta desses itens lá, a gente resolveu criar a campanha Cobertor Solidário. O que é essa campanha? A pessoa doa um lençol no caso novo, né, da preferência cor branca, lençol cobertor, e em troca recebe mudas. Em torno de 6 mudas por lençol a pessoa pode adquirir. Então, a gente vai fazer essa campanha com esse intuito, né, de ajudar ao próximo, principalmente aquelas pessoas que estão necessitando nesse momento. Quais são as variedades que vocês possuem aqui que o pessoal pode levar para casa? O setor de muda tem disponível aqui cerca de 10 espécies de frutíferas diferentes e algumas nativas que servem também para colocar nas suas calçadas, para fazer paisagismo, como é o caso do ipê roxo, né? A caraibeira, que pode ser usada também em canteiros centrais. Então a gente tem uma diversidade de plantas. Aquele que deseja doar, né, fazer essa doação, ajudar na campanha, venha diretamente aqui no setor de produção de mudas, nos horários de 7h30 às 11 pela manhã e pela tarde de 13h30 às 17h. Segunda a sexta, nós estaremos aqui esperando vocês, tragam que as pessoas realmente estão precisando. E é aquela velha história, né? Ajudar, fazer o bem também nos faz bem. Então eu peço que cada um colabore, traga um lençol branco para a gente suprir essa necessidade nesse momento que a Liga está precisando. A campanha começou recentemente, como a gente falou, na segunda, e vai até quando? A previsão do término da campanha é até o final do mês. Caso seja necessário, a gente prorroga, mas eu acredito que até lá
a demanda que eles estão precisando, a gente vai conseguir até lá poder arrecadar essa quantidade de lençóis e cobertores para a Liga. Ainda dá tempo doar cobertor e participar dessa parceria muito bonita que está acontecendo, viu? Procura o setor de mudas da UFESA que dá tempo de participar. Agora a gente vai para a nossa convidada, Júlia Freitas, cirurgiã torácica, vai tirar todas as dúvidas sobre a campanha Agosto Branco. A nossa convidada de hoje é a cirurgiã torácica Júlia Freitas, que vai tirar todas as dúvidas sobre câncer de pulmão e várias formas de prevenir e também hábitos que nós costumamos fazer e estão errados. Júlia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vinda. Obrigada, Bia. Prazer meu de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante. Exatamente. Debatemos vários assuntos durante o mês, Agosto Lilás, falamos sobre o Dia dos Pais e para encerrar, vamos com Agosto Branco. Você pode falar um pouquinho sobre como é essa campanha que muita gente ainda não conhece? A gente estava até conversando, o Agosto Branco é menosprezado, até porque ele concorre com temas muito importantes na mesma época. Só faz 5 anos que o Agosto Branco surgiu. Vai ser uma campanha das sociedades de pneumologia, cirurgia torácica e radiologia para tentar combater, diagnosticar e prevenir o câncer de pulmão. Essa é uma doença que atinge muitos brasileiros ainda hoje em dia, com taxas de mortalidade muito altas. Para você ter ideia, são estimados 32 mil novos casos de câncer de pulmão por ano no Brasil. O risco de um homem ter câncer de pulmão é de 1 a cada 16 e de uma mulher é 1 a cada 17. Então é uma doença muito prevalente, que está muito relacionada a um fator que a gente consegue melhorar, que é o tabagismo, e que a gente ainda tem taxas de mortalidade muito altas. Para você ter ideia, é o câncer que mais mata no mundo todo. Então a campanha surgiu justamente para tentar captar esses pacientes e educar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de pulmão. Você estava falando que a incidência é muito alta. E eu estava pensando sobre as duas artistas, né? Que nesse ano aqui no Brasil elas morreram de câncer no pulmão, que é a Rita Lee e a Aracy. Eu queria falar um pouquinho sobre como como que essas artistas terem tido câncer de pulmão podem aumentar um pouquinho mais da visibilidade, né? Sem dúvida, todo famoso que adoece de alguma coisa atrai a atenção para aquele tema. E a gente sempre aproveita através das redes sociais para mostrar aos pacientes que mesmo famosos que estão lá na televisão, lindos, maravilhosos, também têm doenças que levam à morte, justamente por conta dos maus hábitos. As duas eram tabagistas pesadas. E o câncer de pulmão, ele não poupa ninguém, né? É um câncer extremamente agressivo, silencioso e mortal. Então, quanto mais a gente puder usar as redes sociais, as entrevistas, as reportagens para alertar e prevenir e mostrar à população da importância desse tema, melhor. Você estava falando que é silencioso, então quais são os principais sintomas? Existem sintomas que a gente pode detectar na gente mesmo para procurar um médico? Esse é o grande problema, Bia. O câncer de pulmão, quando ele vai dar sintomas, já é um tumor, na maioria das vezes, avançado e inoperável. E essa é a grande questão. Por que o Agosto Branco demorou tanto a surgir quando a gente já tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul? Porque a gente não tinha um teste bom para triar os pacientes e tentar diagnosticá-los precocemente. Esse ano, agora no começo do mês, foi que saiu o primeiro consenso autorizando a realização de tomografia computadorizada nos pacientes de alto risco para triar para câncer de pulmão. Isso vai triar uma boa parte da nossa população, afinal de contas o câncer de pulmão é extremamente relacionado ao cigarro. Mas cada vez a gente vem notando um aumento da incidência nos pacientes que nunca fumaram. E esses eu ainda não tenho um bom screening, um bom exame de triagem para pegar eles no início. O câncer de pulmão, o ideal é que você não sinta nada. É um achado de exame de imagem, você foi fazer um raio-x para fazer uma cirurgia, você teve um Covid e fez uma tomografia, você foi para um médico fazer um check-up e disse que fumava e ele resolveu pedir uma tomografia e você não sente absolutamente nada. Isso seria o ideal, porque tem grandes chances desse tumor estar numa fase inicial. Quando o câncer de pulmão vai dar cansaço, tosse,
falta de ar, tosse com sangue, perda de peso, dor no peito, na maioria das vezes é porque ele já invadiu outros órgãos e por isso que os sintomas surgiram. E esses pacientes tendem a ser pacientes com estadios mais avançados, com taxa de cura menor. E quais são os estágios do câncer que existe uma maior porcentagem de cura? Todo câncer é estadiado de acordo com os exames de imagem. No câncer de pulmão, a gente tem do estádio 1 até o estádio 4. Os tumores iniciais, são estádio 1 e 2, o grande papel na cura é da cirurgia, é onde eu entro. Que muitas vezes uma lobectomia, uma segmentectomia vai curar esse paciente entre 95% e 100% de sobrevida em 5 anos. Isso seria o ideal para todo mundo. Quando ele chega no estádio 3 e 4, a gente já tem uma dificuldade maior para tentar curar esse paciente. Porque muitas vezes já tem metástases em outros órgãos, principalmente cérebro, fígado e ossos. E muitas vezes o tumor já é muito grande, a cirurgia sozinha não resolve mais. E aí entra o papel da oncologia com a quimio e radioterapia. E hoje vem chegando os imunoterápicos, e esse é o grande papel da nossa sociedade agora, é decidir como é que a gente vai lidar com isso. Porque os imunoterápicos mudaram a vida de pacientes com câncer de pulmão avançado. É uma medicação que muitas vezes é de uso oral ou injetável uma vez no mês e que está mantendo o paciente vivo por muitos e muitos anos sem progressão de doença, mesmo sendo metastático. A grande questão é o custo. Não é uma medicação que está disponível para todo mundo e nossas sociedades, tanto de pneumo, quanto de radiologia, quanto cirurgia torácica, quanto de oncologia, estão discutindo com o Ministério para tentar implantar pelo menos alguma dessas medicações para o SUS. Entendi. E falando sobre essa questão dos pacientes chegarem até você, como é que é feito geralmente? Porque é um câncer que não é muito conhecido, como você falou, também não tem muitos sintomas. Então, como é que a gente pode chegar até você, além de um raio-x ou além de um outro exame? Eu senti uma tosse, eu posso ir ou preciso ter uma indicação de outro médico? Qualquer paciente com sintoma pulmonar, tosse, febre, cansaço, tossiu sangue, uma tosse que durou mais que 3 semanas, está perdendo peso, tem histórico familiar de câncer de pulmão, que fuma, que se expõe à fumaça, por exemplo, de queima de carvão, de tijolo, de castanha, esse paciente tem um risco alto e ele pode, sozinho, ir até o médico. O que a gente estava conversando, que muitas vezes o acesso ao especialista é difícil. Nós não somos uma especialidade tão frequente, tão presente em todas as cidades. Somos poucos ainda no Rio Grande do Norte. Então a gente precisa muito que o médico do posto de saúde, que o clínico geral esteja atento a esses pacientes para tentar pescar eles, diagnosticar eles precocemente e mandar para o especialista quando nota qualquer alteração no exame. Mas o paciente em si tem liberdade total para procurar qualquer pneumologista ou cirurgião torácico para fazer um check-up da sua saúde, principalmente se tiver esses fatores de risco. Tá anotado aí, né? Se sentiu alguma coisa, você pode procurar, não precisa ficar esperando que um outro médico encaminhe você. E falando sobre fumantes passivos, você já entrou no assunto sobre pacientes ou pessoas na população que tem acesso à fumaça. E também quando seu pai, seu marido, sua esposa fuma dentro de casa, você está constantemente ali dentro daquele ambiente, existe uma maior probabilidade também? Existe um risco maior quando a gente é tabagista passivo, principalmente quando quem fuma tem uma proximidade grande com você, divide a mesma casa, divide o mesmo ambiente de trabalho. Foi justamente por isso que o tabagismo foi proibido em ambientes fechados, porque você ia trabalhar e terminava sendo bombardeado por fumaça de todos os lados, aumentando o seu risco de quem nunca fumou de ter câncer, né? Então, o paciente que tem exposição ao tabagismo passivo também tem um risco aumentado para câncer de pulmão. Falando agora sobre os fumantes, né? As pessoas que já fumaram a vida toda, existe também um maior risco, né, para essas pessoas, mas de cigarro, de charuto, é tudo a mesma coisa? Tudo igual. Qualquer forma de exposição ao tabaco é igual. Quer seja rapé,
charuto, cachimbo, cigarro, narguilé, isso é uma forma de exposição a diversos carcinogênicos que tenham risco aumentado para câncer. E o detalhe é o seguinte, você parou de fumar hoje, o seu risco só vai normalizar daqui a 30 anos. Então é muito tempo para você voltar ao risco da população habitual. Então, se eu parei de fumar hoje, o meu pulmão ele pode voltar rosinha, que a gente geralmente vê aquela imagem na internet do pulmão preto e do pulmão rosa. Nunca mais ele vai ser rosinha. O que o cigarro destruiu, eu sempre digo isso aos meus pacientes, quem é meu paciente sabe. O que o cigarro destruiu, está destruído. Não tem mais retorno. E aquelas imagens da internet são reais. O pulmão vai ficando preto de antracose, de depósito de substância que vem na fumaça lá no seu pulmão. E isso aí dificulta a troca gasosa, isso aí dificulta a respiração e é o que leva aos sintomas do enfisema pulmonar. Doutora, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre mais formas de prevenir, sobre vapor. Vamos tirar todas as dúvidas. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Ei, cliente Telecab, agora ficou ainda mais fácil de fazer o pagamento do seu boleto. Basta acessar o nosso site, ir até a área do cliente, escolher a opção boleto, escolher a sua cidade e será direcionado para o nosso atendimento. E o melhor, você também pode solicitar o boleto no escritório da sua cidade, via Instagram e no nosso WhatsApp. Com a Telecab, você tem mais agilidade e conexão. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite, Telenotícias na Telecab Canal 10. Tá rolando o ofertaço Mês dos Pais na Telecab. Ultra velocidade de 600 MB por apenas R$ 59,90 por mês. Aproveite antes que acabe. Consulte o regulamento da promoção. Vem pra Telecab, amor em tudo que conecta. A Telecab tem mais conexão para toda a família, como TV mais internet a partir de R$ 89,90, plano de 750 MB, 500 MB, 300 MB e 150 MB. Navegue quando quiser, sem travar. Vem para a Telecab, é mais conexão para você. Já estamos de volta, dessa vez continuando a nossa conversa com a doutora Júlia Freitas. Vamos conversar agora sobre vapor. Doutora, toda a festa a gente vê, muito jovem, muito adolescente, né? Fumando vapor, diz que não fede, dá para esconder. Eu queria saber um pouquinho sobre o vapor e quais são os malefícios que traz para a nossa saúde, por favor. O vape hoje é o bambambam da história, a novidade, né? Até porque atinge o público-alvo muito jovem, com acesso à publicidade, à rede social, a TikTok, e um público muito influenciável. O vape surgiu, na verdade, para ajudar a largar o cigarro. E aí foi se desviando nesse uso e formando novos dependentes de outra droga. Ele é um dispositivo eletrônico que na teoria é proibido a venda no Brasil, mas que você encontra em qualquer lugar, em qualquer festa, em qualquer bar que você frequente. Às vezes até em restaurante você vê aquela pessoa fumando pendrive, né? Que a gente chama, tem vários mecanismos.
É fácil de esconder, o pai e a mãe não percebem, acha que aquilo ali é alguma coisa da escola, do trabalho e ninguém percebe. E o grande problema é que a gente não sabe direito o que tem lá dentro. Quando ele surgiu dizendo que tinha um teor de nicotina muito baixo e que ajudava a largar essa dependência do cigarro. Mas na verdade o que a gente viu analisando a substância que está lá e a fumaça é que tem muita nicotina, muito mais do que o que eles relatam. A gente usa numa quantidade absurda, um inalador daquele dura 4, 5 mil vaporadas, isso aí é um volume muito grande de fumaça. A fumaça produz vários carcinogênicos, muitos que a gente tem já relato de câncer associado, outros que a gente ainda está estudando. E ainda tem a temperatura com que essa fumaça entra no organismo, que também pode levar ao surgimento de outros cânceres. É um dispositivo recente, a gente tem poucos anos de uso, mas a gente já consegue relacionar o uso a doenças muito graves. A principal, que foi o que chocou muito a gente, foi a EVALI. A EVALI é uma fibrose pulmonar provocada pelo vape, que leva pacientes de 20 anos a irem parar no UTI, intubados, dependentes de oxigênio, e que muitas vezes aquela fibrose se torna permanente. Sem contar nas perfurações pulmonares, os pneumotórax, quantos a gente já não viu aí com dreno de tórax por conta desse vape. E agora a gente começou a relacionar também com óbitos e com alguns tipos de câncer, como linfomas, leucemias e câncer de pulmão. Então é um dispositivo que vai dar muito trabalho para ser erradicado, que a gente tem que estar de olho e a gente tem que ajudar as pessoas a não se viciarem nele. Justamente porque estão começando muito precocemente e de um uso de uma forma muito volumosa e muito assustadora no dia a dia, porque acha que aquilo não é uma droga, que não vai viciar e que não vai trazer problema nenhum. Sempre que eu faço postagem na rede social sobre vape, eu recebo uma enxurrada de haters falando que aquilo ali não tem nada, que não causa nada. Causa. Ele é ruim, faz mal, mata, causa doenças graves, sim. Não é conversa para boi dormir de médico, isso é a realidade. É uma realidade e a gente tem que estar alerta, né? Porque... Tem que estar alerta, principalmente quem é pai de adolescente, porque isso aí passa muito batido no dia a dia. Além dessas doenças que você está falando que o vape pode causar, o cigarro também pode causar no dia a dia ou com o maior tempo? O cigarro, quanto mais tempo você fuma, que a gente chama de carga tabágica, ou quanto mais cigarros você fuma por dia, maior o risco de todas as doenças. A gente às vezes esquece que o cigarro não causa só câncer de pulmão. O cigarro causa vários tipos de câncer: bexiga, esôfago, pulmão, boca, língua. Causa doenças também não malignas, AVCs, trombose, doença vascular periférica, aquelas úlceras na perna, né? Causa infarto, causa diabetes, causa insuficiência renal. Então tudo isso está relacionado ao cigarro. Pior do que ter um câncer muitas vezes é ter um enfisema pulmonar em estágio grave, que vai precisar de um transplante pulmonar por causa do cigarro que você fumou. E transplantar o pulmão, já que está na moda o transplante, né? Fausto Silva está esperando um transplante de coração. O transplante de pulmão é tão difícil quanto, sendo que depois a gente tem que fazer uma imunossupressão tão grave para poder segurar esse órgão, que a chance de infecções num órgão que está diretamente inalando vírus e bactérias é muito alta. Então, um paciente de muito risco vai ter uma vida relativamente normal, mas é um paciente com muitas complicações, sem contar no tempo de espera na fila. São muitas doenças, eu aqui fiquei, não sabia doenças. Que são muitas doenças que podem acarretar de uma vida fumando. E sobre as pessoas que querem parar de fumar, geralmente tem alguém que a gente conhece que já tentou e não conseguiu, ou uma pessoa que está pensando em querer parar de fumar. Muita gente diz, eu fumo 3, eu vou fumar só 2 carteiras, mas como é que funciona esse processo? Vamos lá, isso não é um processo fácil. Eu digo muito parar de fumar, a gente tem que tratar o paciente que fuma como um dependente de droga. Afinal de contas, a nicotina é uma droga viciante, né? Porque causa alterações dos neurotransmissores e traz aquele prazer. Para parar de fumar, o primeiro passo, você tem que querer. Não adianta sua mulher querer, eu querer, você tem que querer.
E isso leva um tempo até a pessoa realmente querer parar de fumar. Por isso que a gente vê tanta recaída, por isso que a gente vê tanta gente que não quer largar o cigarro, mas diz que está tentando parar de fumar para enganar ali a família, mas na verdade ele está fumando escondido por trás. Reduzir a carga tabágica também não resolve, certo? Porque continua os mesmos problemas, só numa velocidade mais lenta, mas os mesmos riscos continuam. O que a gente faz quando o paciente chega dizendo, doutor, eu quero parar de fumar? Sozinho ele não vai conseguir. Ninguém consegue parar de fumar sozinho, é muito difícil, muito mais difícil. A gente tem mecanismos para ajudar. Primeiro, apoio familiar. É essencial. Eu sei que muitas vezes vocês já escutaram ele dizendo que vai parar de fumar 50 vezes, mas a gente sempre tem que apoiar as tentativas. Segundo, apoio psicológico. Uma psicóloga que faça uma mudança comportamental na sua vida é essencial, porque quem fuma sempre tem um gatilho. O gatilho geralmente é um café, é uma cerveja, é uma festa, é um jogo de baralho, de dominó, então você precisa tirar os gatilhos. Terceiro, deixar de conviver com outras pessoas que fumam. Afinal de contas, é aquilo ali que desperta o prazer. Quarto, a gente tem drogas que podem lhe ajudar a diminuir essa necessidade do cigarro. Tem os adesivos de nicotina, tem os comprimidos, mas eles sozinhos não são a solução. Muitas vezes o paciente chega, eu quero aquele comprimido para parar de fumar. Ele sozinho não resolve. A gente precisa de tudo isso junto, certo? Tem solução, tem jeito, mas depende de você primeiramente. Quando a gente começa o tratamento, uma coisa que eu sempre digo, pronto, vai começar a tomar o comprimido hoje. Eu quero uma data para você parar de fumar, de vez. E essa data tem que ser em até 15 dias. Então isso é um ultimato que você precisa dar ao paciente, porque é o tempo da medicação agir, então vai tirar a fissura, para ele não ficar fumando de pouquinho em pouquinho. Ele precisa realmente tomar essa decisão para a vida dele. Essas pessoas que chegam no seu consultório querendo parar de fumar, geralmente são pessoas mais velhas? A gente tem de tudo. A gente ainda tem uma realidade daquele idoso que começou a fumar com 9, 10 anos, que acendendo o cigarro para o pai, para a mãe, e a partir daí foi se viciando. A gente tem o jovem, que é super consciente, super educado, bem informado, que tem acesso a todas as informações que tem na internet e que mesmo assim se viciou no cigarro. E a gente tem o adolescente que às vezes começou com um vape e aí está se desviando para o cigarro, que é um dos grandes problemas do vaping também, que é o acesso a outras drogas. A grande maioria chega ali em torno de 50, 60 anos, quando já está fumando há alguns anos e começou a notar os malefícios. Muitas vezes ele deixa de fumar no momento que começa a sentir alguma coisa, só que às vezes já é tarde. Então ele começou a tossir, uma tosse diferente, tossiu sangue, está perdendo peso, ele se assusta e para de fumar. Só que muitas vezes quando esses sintomas aparecem já foi tarde. Infelizmente já é tarde, né? E vai passar por todo esse processo que você falou do primeiro, do segundo estádio. Doutora, e a questão da genética também interfere na probabilidade da pessoa ter câncer? Interfere sim. Quando eu me formei, a gente tinha câncer de pulmão, era de paciente idoso, homem e tabagista. Hoje a gente está vendo uma migração disso. Além dessa população que continua, a gente está vendo câncer de pulmão em pacientes jovens, muitas vezes mulheres, e que nunca colocaram um cigarro na boca. E esses cânceres estão extremamente relacionados a mutações genéticas. São alterações no DNA que levam à formação desse câncer. E quando você começa a conversar, muitos dos pacientes têm histórico familiar de câncer. E a pessoa nunca relaciona o histórico de câncer ao surgimento de um câncer em você. Mas a gente precisa entender que isso aumenta sim o risco da pessoa ter vários tipos de câncer, não só o de pulmão. Mas em geral, não fumar e ter uma vida mais saudável com certeza vai auxiliar e ajudar a pessoa a se curar, né? Numa cura. Sem dúvida nenhuma. Tanto vai ajudar a não ter o câncer, já que o câncer é um tipo de mutação no DNA. Então, se você tem uma vida saudável, alimentação saudável,
pratique exercício físico, não se expõe aos carcinogênicos, a chance desse DNA se alterar é menor. Por mais que você tenha algum gene alterado, algum histórico familiar, o risco diminui. Vai acabar com o risco? Não. Hoje todo mundo tem risco para ter câncer, desde a dieta que você ingere, a bebida, o cigarro, a exposição até a poeira, a poluição aumenta o risco de câncer de pulmão. Mas são fatores menores na história desse tumor. O grande segredo, né, a esperança em a gente ter uma vida mais saudável. Para a gente encerrar o nosso programa com a sua participação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a campanha. Quais são as atividades, tem alguma coisa programada para a gente terminar esse mês aí, o Agosto Branco? Depois de 10 anos em Mossoró, eu consegui montar uma campanha fantástica na minha concepção, afinal de contas nós não somos especialistas tão frequentes na realidade aqui no Rio Grande do Norte e o fato de não sermos muito dificulta um pouco o acesso à população. Mas eu consegui montar lá com o Wilson Rosado, onde eu trabalho, com o setor de oncologia, uma campanha que acontece hoje, sábado, 26 de agosto, agora de manhã, lá no hospital, no 4º andar, de triagem para os pacientes de alto risco. Já que saiu o consenso brasileiro me autorizando a fazer as triagens, a gente vai pegar esses pacientes pela mão e trazer para perto da gente. Como é que vai funcionar? Os pacientes fazem agendamento pelos telefones que foram divulgados nas redes sociais, preenchem uma ficha e se você se encaixa no paciente de alto risco, você vai ser convocado para consulta. Lá vai ter palestra, vai ter treinamento com psicólogos, fisioterapeutas, espirometria, tomografia gratuitas para os pacientes selecionados e as consultas médicas. Então a gente vai conseguir tentar fechar diagnóstico precoce não só do câncer, mas das outras doenças pulmonares nesses pacientes e se tudo der certo, o paciente já vai sair com a medicação prescrita, o exame avaliado e orientado no segmento ambulatorial, que também não adianta de nada eu ir lá dizer que você tem uma doença e não lhe ajudar a resolver. Além do que a gente vai fazer um grupo para cessação de tabagismo. Então a gente vai orientar essas terapias comportamentais para lhe ajudar a deixar o cigarro. Com toda certeza uma campanha maravilhosa. E começando aí, né, você está falando depois de 10 anos, a primeira campanha e eu tenho certeza que está sendo um sucesso e vai ajudar a salvar muitas vidas. Foi melhor do que o que a gente esperava, a gente não tinha nenhuma noção do que ia acontecer e as vagas se encerraram já desde ontem, na verdade, a gente já está além do que a gente estava programado e a gente espera que todo ano isso só cresça e mais parceiros apareçam para a gente poder deixar. A minha ideia era que o paciente já saísse com a medicação na mão. Mas eu ainda não consegui isso, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. É a primeira campanha nas próximas, novos parceiros e mais pacientes vão poder ser atendidos. Júlia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigada a vocês. Estou sempre à disposição para esclarecer a população sobre esses temas. Lembrando que é importante e fundamental a gente cuidar da nossa saúde e manter sempre uma dieta, fazer exercícios para a gente prevenir muitos tipos de doença, não só do agosto branco, mas outros tipos também que muitas vezes acometem pessoas que são sedentárias. Mas vamos falar agora de notícia boa. A gente preparou uma cobertura muito especial na APAI aqui de Mossoró em uma caminhada que aconteceu nessa última sexta-feira. Vamos olhar que está muito bonita e emocionante. A caminhada da inclusão começou cedinho nessa sexta-feira, nas ruas de Mossoró ao redor da APAI. Cartazes, balões e carros de som retratavam a importância da semana. Nós estamos na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, então hoje a APAI Mossoró sai às ruas pedindo que todos se conectem com a gente por essa luta pela inclusão, porque a pessoa com deficiência é uma pessoa de direitos, é uma pessoa que existe. Vocês vão ver cartazes, eles dizendo eu existo, eu estou aqui, eu sou capaz. Então essa é a nossa ideia, levar a pessoa com deficiência para as ruas, para que todos se conscientizem dessa importância, que a pessoa com deficiência é uma pessoa de direitos, ele é capaz, ele está aqui, ele existe. Então essa é a intenção da APAI, fazer esse chamado para todos, se juntar com a gente nessa luta pela inclusão. A ideia da caminhada foi de Douglas Matheus. Ele está muito feliz e convida mais pessoas a conhecerem a instituição que ajuda e salva muitas vidas. Douglas, a ideia da caminhada foi sua?
Vou sim. E quem foi que você chamou hoje para a caminhada com você? Você tá animado? Estou muito feliz de estar aqui, essa caminhada, que a minha ideia foi eu. Eu estou amando, eu estou aqui, estou muito feliz. Te amo a todos vocês. Venha. Francileide participa da PAI com sua filha Elisa faz anos. Para ela, estar na rua trazendo visibilidade para a causa mostra à população que todos podem tudo o que eles quiserem. Gente, hoje o dia realmente é de muita emoção, né? Poder partilhar com a sociedade de Mossoró esse momento, né? E pedir às pessoas que se sensibilizem para que possam nos ajudar nesta causa, a causa da inclusão, né? Uma semana como essa é uma semana de suma importância para que os nossos filhos possam ter mais direito a participar de tudo que eles conseguem, de tudo que eles sabem, de tudo que eles podem. Então é com muita alegria que a gente vivencia esse momento de andar pelas ruas e mostrar às ruas quem eles são e do que eles são capazes. E obrigada a vocês por estarem conosco neste dia. Tá gostando da caminhada, Elisa, com a sua mamãe? Eu sou mãe. E o que é que você gosta de fazer na PAI? Pai, mãe. Você gosta de brincar com seus amigos, de aprender também? Vou brincar com as meninas, vou brincar. A caminhada emociona e ensina sobre a causa. Hoje é para demonstrar o nosso potencial, para saber que nós existimos. Assim, a PAI é para isso, para divulgar a gente. E olha só que interessante, a caminhada foi pensada, a ideia foi do Douglas, que já participou de várias entrevistas e também participou dessa cobertura especial. Pessoal, muito obrigada por ter ficado mais uma vez com a gente no programa Viva Bem. Não perde o próximo programa, que já vai ser com temas do mês de setembro, viu? Anota na sua agenda para não esquecer. Até o próximo fim de semana. Um abraço muito grande. Tchau, tchau, pessoal.